O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 273. Até que enfim chegou, meu Deus. A primeira multiplicação milagrosa e sobrenatural de pães. Valtorta descreve a visão do dia 7 de setembro de 1945. O lugar é sempre aquele, com a diferença de não estar agora o sol vindo do Oriente, filtrando entre os bosques que costeiam o Jordão neste lugar selvagem que fica junto à desembocadura das águas do lago no leito do rio, mas vem igualmente oblíquo do poente, enquanto brilha com uma glória vermelha e espalhando seus últimos raios. E por baixo dessa densa folhagem a luz já está bem atenuada, dando a impressão de já estarmos vendo as cores mortiças da tarde. Os passarinhos inebriados ainda pelo sol, ao qual estiveram expostos durante o dia inteiro, quando foram atrás do alimento abundante que colheram pelas campinas próximas, dão uma festa, com seus trinados e cantos pousados nas pontas das árvores. E a tarde vai descendo ao terminarem essas pompas finais do dia. Os apóstolos fazem que Jesus note isso, pois ele gosta de ensinar aproveitando os assuntos que lhes são apresentados. Mestre, a tarde já está chegando, este é um lugar deserto. Está longe das casas e dos povoados e é um lugar sombreado e úmido. Daqui a pouco já não poderemos nem enxergar mais nada e nem caminhar. A lua hoje sai tarde, manda que o povo vá para Tariquéia, às povoações que ficam às margens do Rio Jordão, para comprarem alimento e procurarem alojamento lá. Não é preciso que eles vão. Dai-lhes vós mesmos de comer. E eles todos podem dormir aqui, como dormiram quando ficaram aqui me esperando. Só nos resta 5 pães e 2 peixes, mestre, como já sabes. Trazei-os aqui. André vai procurar o menino. Ele já está guardando a bolsa. Há pouco estava com o filho do escriba e 2 outros, atento a fazer coroas de flores, brincando de rei. André vai solícito, também João e Felipe põem-se a procurar Margisian por entre a multidão, que está sempre mudando de lugar. Encontram-no todos quase ao mesmo tempo. Ele vai levando uma bolsa de mantimentos a tiracolo, tendo um grande ramo de clematite a rodear-lhe a cabeça e uma cinta de clematite da qual está pendente como se fosse uma espada, um pedaço de vara encaroçada. O punho da espada é o caroço maior de todos e a lâmina é o resto da própria vara. Como Margisian estão outros 7 meninos igualmente e ataviados, formando um acompanhamento ao filho do escriba, um rapazinho muito magro, com olhos muito sérios, como os de quem já sofreu tanto, que por isso está mais enfeitado que os outros, para fazer o papel de rei. Vem, Margisian, o mestre está te chamando. Margisian deixa os seus amigos boquiabertos e lá se vai apressadamente, mas mesmo sem tirar as suas insígnias feitas com flores, mas o seguem também os outros, e logo Jesus se vê rodeado por uma pequena coroa de meninos engrinaldados com flores. Ele os acaricia, enquanto Felipe vai tirando da bolsa um pacote com pão e estão embrulhados 2 grandes peixes, 2 quilos de peixe, pouco mais, insuficientes também para os 17, ou melhor, para os 18, com Manaém da comitiva de Jesus. Levam esses alimentos ao mestre. Está bem, agora trazei-me os cestos. 17, que é o vosso número. Margisian distribuirá o pão às crianças. Jesus olha fixamente para o escriba que se conserva sempre perto dele e lhe pergunta: Queres tu dar alimento aos famintos? Eu gostaria, mas eu não tenho nada. A Jesus que pergunta: Queres tu também dar alimentos aos famintos? Eu gostaria, mas eu não tenho nada. Então ajuda a distribuir do meu, eu cedo a você. Mas vai matar a fome de 5.000 homens? Sem falar das mulheres e crianças, só com aqueles 2 peixes e aqueles 5 pães? Sem dúvida,
Não sejas incrédulo. Quem crer verá realizar-se o milagre. Nesse caso também eu quero distribuir o alimento. Faze com que te deem também uma cesta. Os apóstolos estão de volta com cestos e cestinhos largos e rasos, e outros fundos e estreitos. Também o escriba volta com o seu cesto. É um pouco pequeno. Compreende-se por um lado a sua fé, e por outro a sua incredulidade que o fizeram escolher aquele, como se fosse o maior de todos. Está bem, ponde todos aqui na minha frente. Fazei com que o povo todo sente em ordem por fileiras regulares, tanto quanto for possível. E enquanto isso acontece, Jesus ergue os pães com os peixes tudo junto, faz o oferecimento deles ao céu, reza e abençoa. O escriba não deixa de acompanhar tudo com o olhar. Nem por um instante retira o olhar do mestre. Depois Jesus parte os 5 pães em 18 pedaços. Parte os 2 peixes também em 18 pedaços. E coloca o pedaço de peixe e o pedacinho bem pequeno, um em cada cesto. Reduz a bocados os 18 pedaços de pão, cada pedaço em muitos bocados. Muitos é um modo de dizer, uns 20 quando muito. Cada pedaço partido vai para um cesto com o peixe. Agora pegai tudo isso e distribuí a saciedade. Ide, vai, Margizan, vai dar aos seus pequeninos companheiros. Puxa, como tá pesado, diz Margizan, levantando o seu cesto e indo depressa aos seus pequenos amigos, mas vai caminhando como quem de fato leva um peso. Os apóstolos e discípulos, Manaém e o escriba, ficam olhando perplexo como ele vai indo. Depois pegam seus cestos e, sacudindo a cabeça, dizem uns aos outros: o menino tá brincando? Eles não estão mais pesados do que antes? E o escriba olha, quer ver os cestos também por dentro, e neles enfia a mão para apalpar o fundo, porque a claridade já está pouca naquele canto onde está Jesus. Ao passo que mais ao longe, na clareira da mata, ainda está bem claro. Contudo, mesmo depois de terem verificado isso, vão indo para o lado do povo e começam a distribuição. E dão, e dão, e dão. E de vez em quando se viram assombrados para Jesus, que vai ficando cada vez mais longe e que de braços cruzados e encostado a uma árvore, de braços cruzados e encostado a uma árvore, está sorrindo amorosamente do assombro deles. Oh, aleluia, meu Deus do céu, que lindo, meu Deus, que sonho. Eu sonhava com esse dia, meu Deus, que eu ia ler isso. Ai, meu Deus. A distribuição é longa e farta. O único que não demonstra assombro é Margizan, que se ri feliz por poder saciar com pão e peixe as tantas crianças pobres. E ele é o primeiro a voltar para Jesus, dizendo: eu dei muitos, mas muitos mesmo, porque eu sei o que é a fome. E levanta aquele seu rostinho, não mais magro como me lembro que ele antes era, mas que está pálido, arregalando os olhos. Jesus então o acaricia e o sorriso volta, todo luminoso. Aquele rostinho juvenil e confiante agora se apoia em Jesus, seu mestre e protetor. Imagina a admiração dele, meu Deus do céu. De ver um milagre desse, meu Deus do céu. Pouco a pouco vão voltando os apóstolos e discípulos, todos emudecidos pelo assombro. O último é o escriba, que nada diz, mas faz um ato, que é mais que um discurso. Ajoelha-se e beija a orla da veste de Jesus. Glória a Deus! Pegai a vossa parte e dai-me também um pouco, vamos comer o alimento de Deus. Olha. Meu Deus do céu, eu quero nessa cena, o Senhor vai me levar nessa cena, eu quero ver.
E eles comem de fato pão e peixe, cada qual conforme sua necessidade. Entretanto, o povo troca suas impressões. Até os que estão ao redor de Jesus criam coragem para falar, observando como Magizé, ao acabar de comer o seu peixe, vai brincar com os outros meninos. Mestre, pergunta o escriba, por que o menino percebeu logo o peso e nós não? Eu também apalpei o fundo do cesto, sempre estavam lá aqueles só pouquinhos pedaços de pão e aquele único pedacinho de peixe, e eu comecei a sentir o peso quando fui me dirigindo para o povo. Mas se eu tivesse pesado tanto que eu distribuí, teria sido necessário uma grande quantidade de pessoas só para transportá-lo. E já não em cestos, mas em carroças cheias, mestre, e bem cheias de alimento. No princípio eu ia economizando, mas depois passei a dar cada vez mais. E para não ser injusto, retornei aos primeiros, dando-lhes mais, pois a eles eu tinha dado pouco, e enfim foi suficiente para todos, mestre. Eu também percebi que o cesto ficou pesado quando eu ia começar, e logo passei a distribuir maior quantidade, pois compreendi que tinhas feito um milagre, de João. Pois eu parei, sentei-me para despejar aquele peso e olhar. E o que vi foi pão e mais pão, então pus-me a andar, diz Manaém. Eu também os contei porque não queria ficar com menos. Eram 50 pãezinhos. Então eu disse, vou dá-los a 50 pessoas e depois voltarei para trás. E os contei, mas quando cheguei aos 50, o peso ainda era o mesmo de antes. Então olhei para dentro do cesto, ainda tinha muitos. Andei para frente e distribuí centenas e centenas. Aí não diminuiu nunca, diz Bartolomeu. Eu confesso que não acreditava, e tomei nas mãos os pedaços de pão e aquela migalha de peixe, e olhava para eles dizendo, mas para que servem? Jesus quis fazer uma brincadeira e ficava olhando para eles. Olhava, estando escondido atrás de uma árvore, esperando e não esperando ver se eles aumentavam, mas continuavam sempre os mesmos. Eu já estava para voltar, quando Mateus passou dizendo, já viste como são bonitos? O que? Disse eu. Ora, os pães e os peixes. Não estás doido? Eu estou vendo sempre pedaços de pães. Vai distribuí-los com fé e verás. Joguei dentro do cesto aqueles pedaços, poucos pedaços, e continuei, apesar da relutância. Depois, perdoa-me, Jesus, porque sou um pecador, diz Tomé. Ele não acreditava, né? Demorou para acreditar. Tomé é fogo. Não, tu és o espírito deste mundo, as tuas razões são mundanas. Perdoa-me, Jesus, porque sou um pecador, diz Tomé. Jesus falou, não perdoa? Entendi. Não, tu és o espírito deste mundo, as tuas são razões mundanas. Eu também, Senhor, tanto que eu pensava em dar uma moeda junto ao pão, pensando, eles irão comer em outro lugar, diz Iscariotes. Iscariotes, não vai confiar em mim. Eu também, então, Senhor, tanto que eu também pensava em dar uma moeda junto com o pão, pensando, eles irão comer em outro lugar, diz Iscariotes. Eu estava esperando, ao fazer assim, estar te ajudando a ter uma melhor figura. Que é que serei eu, então? Serei como Tomé e ainda mais? Muito mais que Tomé. Tu és o puro mundo. Nossa, então Tomé é um espírito deste mundo e o Judas Iscariotes é o puro mundo. Nossa, que horror. Contudo, eu fiquei pensando em fazer uma esmola para ser céu. O dinheiro era meu mesmo? Esmola feita a ti mesmo ao teu orgulho, e não esmola a Deus. Este último não tem necessidade dela, e a esmola feita ao teu orgulho é culpa, e não mérito. Nossa, Jesus! O Senhor destruiu os dois aqui, principalmente Judas, Jesus. O Senhor destruiu os dois. Como que é? Vou entender esse negócio, peraí. Eu, contudo, então, Senhor, tanto que eu pensava em dar uma moeda junto ao pão para as pessoas, pensando, eles irão comer em outro lugar para comprar, diz Iscariotes. Eu estava esperando, ao fazer assim, estar te ajudando a fazer uma melhor figura, ridículo. Que é que serei eu, então? Serei como Tomé e ainda mais? Aí Jesus, sim, muito mais que Tomé, que é o espírito deste mundo. Você é o puro mundo. Olha só.
Contudo, eu fiquei pensando em fazer uma esmola para ser céu. A esmola do dinheiro dele com pão. Para ser céu. O dinheiro era meu mesmo? Olha só que idiota, que imbecil. Ai, desculpa, gente, mas não aguento o Judas. O Judas é uma coisa horrorosa. Meu Deus, é traidor, é mundano, é o puro mundo. Olha só. Aí Jesus fala assim, esmola feita para você mesmo. O que ele ia fazer era uma esmola feita para ele mesmo, não para Deus. Ao teu próprio orgulho. Porque não quer, né, fazer feio para as pessoas, entendeu? Não queria que Jesus fizesse feio. Porque ele fala assim, ó, para não fazer uma má figura, para fazer uma melhor figura, dando dinheiro. Nossa, que idiota. Meu Deus, desculpa falar essa palavra, mas me ajuda, Jesus, purifica as minhas palavras referente a isso. Eu sei que na palavra de Deus está escrito que não é para chamar ninguém de idiota. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, me perdoa, me perdoa nisso, por favor. Mas é muito triste, gente. É muito triste o Judas ser assim. Eu fico horrorizada com esse jeito do Judas. Meu Deus do céu, eu fico mesmo. Esmola feita a ti mesmo, ao teu orgulho, e não esmola a Deus, pois este último, Deus não precisa dela. E a esmola feita ao teu orgulho é culpa. É culpa e não mérito. É culpa. Para fazer uma melhor figura para Jesus é culpa, porque ele já sujou o nome de Jesus, né? É culpa. Não mérito. Judas inclina a cabeça e se cala. Eu, por minha vez, pensava que aquele bocado de peixe, que aquele bocado de pão, tu terias devido reparti-lo mais, até que eles fossem suficientes, mas eu não duvidava se teriam sido suficientes. Nem por seu número, nem para alimentar o povo. Uma gota d'água dada por ti pode ser mais nutriente do que um banquete, disse Simão Zelotes. Então Simão Zelotes falou assim, pensou que Jesus tinha que cortar um pedacinho de pão e um pedacinho já seria suficiente para satisfazer as pessoas, olha só. Ele pensou num milagre, mas pensou de outro jeito, né? E vós que pensáveis? O Pedro pergunta. E vós que pensáveis? Pergunta Pedro aos primos de Jesus. Nós recordávamos de Caná e não tínhamos dúvidas. Diz com seriedade Judas. Caná foi também igual, né? A água transformada em vinho. Eles estavam lá. E tu, Tiago, meu irmão, pensava só nisso? O Judas pergunta. E tu, Tiago, meu irmão, pensava só nisso? Não, eu pensava que fosse um sinal, um sacramento, como tu me disseste. É isso mesmo, eu estou errado? Jesus sorri. É e não é. A verdade do poder alimentício que há em uma gota d'água, como falou Simão Zelotes, está unido ao teu pensamento por uma figura longínqua, mas ainda não é um sacramento. O escriba ainda está com uma crosta de pão entre os dedos. Que vais fazer com ela? Vai ser uma lembrança. Eu também guardei uma. Eu vou colocá-la no pescoço de Margisã dentro de uma pequenina bolsa, diz Pedro. Eu a levarei à nossa mãe, diz João. E nós comemos tudo, dizem mortificados os outros. Levantai-vos, sacudi novamente os cestos, recolhei as sobras, separai os mais pobres do meio do povo e trazei aqui, junto com os cestos. Depois ide todos vós, meus discípulos, às barcas e dirigi-vos ao alto mar, indo para a planície de Genezaré. Eu vou despedir o povo, depois de ter beneficiado os mais pobres com os restantes da comida, e depois vos alcançarei. Os apóstolos obedecem e voltam com os 12 cestos cheios com as sobras e acompanhados por uns 30 mendigos ou pessoas muito necessitadas. Está bem agora, podem ir. Os apóstolos e os discípulos de João saúdam Manaém e lá se vão, com um pouco de relutância por terem de deixar Jesus, mas obedecem. Manaém espera para deixar Jesus quando a multidão, já com as últimas luzes do dia, ou vai se encaminhando para as vilas ou procura algum lugar onde dormir por entre tábuas altas e secas. Depois ele se despede. Antes dele, lá se foi o escriba, um dos primeiros, porque junto com seu filhinho se pôs a caminho, logo atrás dos apóstolos. Já tendo partido muitos e outros caído no sono, Jesus se ergue, abençoa os adormecidos e em passos lentos se dirige para o lago, ao lado da pequena península de Tariqueia.
elevada alguns metros acima do lago, como se fosse parte de uma colina penetrando nele. E tendo chegado às bases dela, sem entrar... Gente, eu acabei de lembrar que hoje é Corpus Christi. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Que lindo, meu Deus do céu. Eu tô na sequência do livro e caiu no Corpus Christi, no dia do Corpus Christi, a multiplicação de pães. Meu Deus, que sinal incrível. Ai, meu Deus. Meu Deus, que sinal incrível. Hoje é Corpus Christi e caiu na multiplicação dos pães. Meu Deus. Meu Deus, que presente lindo da divina vontade. Meu Deus. Que presente lindo, meu Deus. Meu Deus, eu tava lendo aqui tão envolvida no texto que eu esqueci que hoje é Corpus Christi. Meu Deus do céu, que lindo, meu Deus. Nossa Senhora. Deixa eu terminar aqui, porque eu tô muito emocionada. E tendo chegado às bases dela, sem entrar na cidade, mas rodeando, sobe para um pequeno monte e vai se colocar sobre uma saliência em oração. Paisá, que bonitinho! Diante do azul do mar e da alvura da noite serena e lunar. De Jesus. Aqui colocareis a visão de 4 de março de 1944. Jesus que caminha sobre as águas. Ai, meu Deus, agora é outro milagre, ele caminhando sobre as águas e ele encontra a barca dos apóstolos. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu tô na sequência, gente. É um milagre, é um milagre. É um milagre. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Vou ficar aqui com o meu choro. Obrigado, Jesus, obrigado. Feliz Corpus Christi para todos vocês. Hoje é dia 3 de junho de 2021. Eu tô até emocionada, eu tô até perdida. 3 de junho de 2021, dia de Corpus Christi. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu te amo, meu Deus, eu te amo, meu Deus, eu te amo, meu Deus. Divina vontade, linda, maravilhosa, reina na minha vontade. Fiat, fiat, fiat.